Oi pessoal, eu sou o Pedro e sejam bem-vindos a mais um vídeo. Hoje estamos aqui para mais um Viciado Comenta e meus caros amigos, hoje quero falar com vocês em relação a um assunto de seu nome, Plyce. Muitos de vocês, se calhar por o nome, não vão perceber o que é. Foi um tópico que nós já abordámos aqui no Viciado Comenta por via da coima que a Autoridade da Concorrência aplicou à Mel, à NOS, à Vodafone e à Accenture, a empresa responsável pela consultoria e pelo desenvolvimento disto aqui. E acima de tudo, nós falámos sobre isto pelo lado da ADC, mas este assunto voltou à ordem do dia porque existe aqui um outro lado regulatório que necessita de analisar o assunto e autuar quem tem que autuar, ok? Portanto, a Autoridade da Concorrência é uma das entidades responsáveis pela análise deste caso porque se verificou, basicamente houve a prática de cartel, mais uma vez, e como sempre, não surpreende ninguém, porque simplesmente estes senhores decidiram cartelizar-se e lançar uma coisa prejudicando o consumidor final que não tem para onde fugir, portanto está agarrado por todos os lados, mas para além disto, há ainda a outra parte regulatória que compete à ANACOM, que é basicamente a verificar se os termos dos contratos foram, ou neste caso, se foram informados os clientes nos prazos que tinham que ser informados sobre as alterações contratuais em vigor, patati patati, ok? E portanto, esta é a segunda parte da história. Mas ao longo desta história toda, há aqui várias coisas que eu não consigo entender. Há umas que me surpreendem, há outras que já nem sequer me chocam, porque sinceramente nós vivemos num país muito estranho. Mas eu quero, como faço sempre, dar-vos o enquadramento da história, porque eu acho que é importante. Ora bem, Plyce é esta famigerada plataforma que aqui está, que, como o próprio site indica, portanto, basicamente é produzida pela Accenture e está disponível na Mel, na NOS e na Vodafone. Ou estava, basicamente. Ok? Isto nada mais pretendia fazer do que ser uma plataforma que agregava basicamente publicidade, portanto tinha um conjunto de clientes. Aliás, vocês aqui no próprio site vão verificar grande parte deles, portanto temos aqui a Mercedes, temos o Continente, temos a Toyota, sei lá, temos aqui uma carrada de coisas, que o site até está meio bugado, mas portanto, basicamente as marcas colocavam publicidade às suas empresas. O Plyce basicamente era uma plataforma que as agregava e depois as operadoras, através das suas boxes, colocavam esta publicidade nos 30 segundos que antecediam, ou melhor, tinhas que assistir a 30 segundos desta publicidade antes de ires ver as gravações dos conteúdos. Depois haveria uma distribuição dos dividendos, vamos dizer assim, ou dos lucros disto, entre a Accenture, entre as operadoras e entre os canais de televisão, que seriam aqueles que também teriam que entrar no jogo, porque seria nos seus canais que iria passar, ou nas gravações dos seus conteúdos que iriam passar estas publicidades, ok? E portanto, basicamente, só aqui a ver a data, portanto, estávamos a 13 de agosto de 2020 e o Expresso publicou uma notícia a dar conta disto. Portanto, gravações automáticas de Mel, NOS e Vodafone vão passar a ter 30 segundos de publicidade. Inclusive, aparece aqui a mensagem que começou a aparecer, as gravações estão mais inteligentes, patati patati, ao ver anúncios personalizados aos genéricos e vocês depois tinham que concordar com as condições contratuais, de utilização. Neste caso, as gravações automáticas de canais de televisão vão passar a ter anúncios de 30 segundos. A iniciativa junta as 3 maiores operadoras e a Accenture e deverá começar a expandir-se gradualmente no início da próxima semana. Portanto, estávamos em 2020. Portanto, isto nada mais foi do que mais uma tentativa de monetizar, portanto, obviamente que a escudarem-se naquilo que já se fazia lá fora, mas o problema é, uma coisa era a Mel, a NOS ou a Vodafone individualmente quererem fazer isto e avançarem para isto, e os clientes dessas operadoras teriam a possibilidade de dizer, ok, eu não estou para gramar esta porcaria, dá-me cá os 30 dias de pré-aviso que eu tenho, não é? Alteraste unilateralmente as condições, porque eu quando assinei o contrato não quis isto, não é verdade? Portanto, dá-me cá esse direito de rescisão de contrato, eu vou-me embora, vou para as outras que não estou para gramar com esta porcaria destas publicidades, não é? Portanto, assim sendo, o que é que aconteceu? Acontece que, como se cartelizaram mais uma vez, porque estes senhores são absolutamente cartelizáveis, vamos dizer assim, mas depois ficam muito ofendidos quando o pessoal diz que é preciso uma quarta operadora em Portugal e que afinal tínhamos muita concorrência, mas depois estamos sempre à volta da mesma lama neste país, porque acima de tudo
nós nunca tivemos uma concorrência, porque sempre que se avançou neste país foi de forma cartelizada e o cliente nunca teve a oportunidade. Portanto, o cliente aqui claramente iria ser lesado, porque o cliente já está a pagar o seu serviço de telecomunicações, esse serviço de telecomunicações já atribui um valor aos operadores de televisão, não é? Portanto, basicamente, tu tens que fazer esse pagamento para ter esses canais disponíveis. Portanto, isso é um problema que é teu. Eu paguei a minha mensalidade e nessa mensalidade eu assisto a um canal. Ao assistir a esse canal eu já vejo publicidade desse canal que ele próprio introduz e, portanto, se eu quiser voltar a verificar uma gravação, ainda vou ter que levar novamente com publicidade porque simplesmente lhes apeteceu e monetizar outra vez em cima disto com publicidade não pulável de 30 segundos e aquela porcaria do costume. E não contentes com esta história toda, eu ainda tenho que gramar com isto em todo lado. Portanto, eu não tenho hipótese de fugir neste país a nada porque estes senhores se cartelizam constantemente. Ora bem, felizmente a Autoridade da Concorrência passado algum tempo, portanto, houve um dia em que se lembrou de olhar para isto e dizer assim, bom, 15 de dezembro de 2021 e o EC lança aqui que a Autoridade da Concorrência acusa Mel, NOS e Vodafone e a Accenture de acordo anticoncorrencial na televisão paga. Portanto, em agosto de 20, operadores passaram a exigir que os clientes vissem publicidade como condição de acesso às gravações de TV. O acordo, que contou com o suporte da Accenture, pode ser ilegal. As operadoras Mel, NOS e Vodafone e a consultora Accenture foram formalmente acusadas pela ADC de terem feito um acordo anticoncorrencial nos serviços de televisão por subscrição. Em causa está o facto das 3 operadoras, com o suporte tecnológico e operacional da Accenture, terem passado a exigir em agosto de 20 que os clientes vissem anúncios publicitários como condição de acesso às gravações automáticas das boxes de televisão. Para já, a nota de ilicitude não determina o resultado final da investigação e a Accenture já revelou que vai contestar a acusação. Ou seja, no limite, o processo pode não resultar em condenações e multas. No entanto, o regulador entende que este acordo levou a uma abordagem concertada que choca de frente com as regras da concorrência. Num comunicado, a ADC diz que a investigação arrancou depois da comunicação social ter revelado esta iniciativa dos 3 maiores operadores de televisão por subscrição, concretamente a informação avançada pelo Expresso dia 13 de agosto, numa notícia intitulada Gravações automáticas de Mel, NOS e Vodafone vão passar a ter 30 segundos de publicidade. Ainda em agosto de 20, a ADC determinou a abertura de uma investigação, tendo em novembro do mesmo ano efetuado operações de busca e apreensão com vista a obter prova dos comportamentos em causa. Os problemas identificados pela autoridade liderada por Margarida Matos Rosa, reside no facto de os clientes insatisfeitos não terem incentivo a mudar de operadora, visto que as 3 principais fornecedoras de televisão paga, todas elas obrigavam a ver publicidade nas gravações automáticas. Da investigação da ADC resultou que o acordo leva a uma abordagem concertada por parte da Mel, NOS e Vodafone em conjunto com a Accenture face aos clientes das 3 primeiras, os quais ficam sem incentivo à mudança de operador, apesar de insatisfeitos com as alterações introduzidas perante a degradação simultânea e concertada do serviço de televisão. Muito bem, portanto, eu acho que não é preciso dizer mais nada, portanto, foi aqui dito pela própria Autoridade da Concorrência tudo aquilo que nós temos andado aqui a dizer. Portanto, estes senhores caracterizam-se de forma reiterada e, portanto, acho que não preciso dizer mais nada. Eu aqui o que disse está mais do que escudado naquilo que é a visão da Autoridade da Concorrência e eu acho que de uma vez por todas, para aqueles que têm dúvidas sobre o que é que Portugal vivia antes da entrada da Digi em Portugal, tem aqui a prova clara. Mais à frente, já estávamos em 2025 e finalmente houve mais um avanço no processo, ou seja, a concorrência impôs a suspensão do Plyce. Portanto, a publicidade antes das gravações em televisão termina em abril. Mel, NOS e Vodafone já formalizaram junto dos anunciantes que a partir de maio não vai aceitar publicidade nas gravações automáticas de televisão. Nota de ilicitude da Autoridade da Concorrência desencadeia o desfecho. O Plyce, plataforma agregadora de publicidade endereçada, disponibilizada através da Mel, NOS e Vodafone, vai ser suspensa a partir de 1 de maio, uma decisão que resulta de uma nota de ilicitude da Autoridade da Concorrência, apurou o Mais-M, junto de 3 fontes de mercado. Ou seja, termina os 30 segundos de publicidade nas gravações, sistema que tem vindo a ganhar pela sua eficácia e escala junto dos anunciantes. A Mel, a NOS e a Vodafone já estão a formalizar junto dos anunciantes que a partir de maio não vai aceitar. De acordo com a informação prestada, os motivos subjacentes a esta decisão devem-se à abertura de um processo de contraordenação por parte da ADC, a qual considera ilegal o Plyce. A Vodafone confirma que decidiu suspender a sua participação no Plyce em virtude da atual do contexto relatório que envolve esta plataforma. Ou seja, basicamente, diz aqui que até à publicação desta notícia também SIC e TVI, igualmente contactadas, remeteram-se ao silêncio. Entretanto, este silêncio, em silêncio sobre o processo, permanece também à ADC, apenas referindo que não impõe suspensão através das notas. Ou seja, o que acontece é,
Eles já sabiam que, através desta nota de licitude, esta nota de licitude não obrigava à suspensão imediata do serviço, mas eles já sabiam que ia dar cocó e, portanto, é melhor a gente acabar já com isto, que é para depois utilizar como forma de atenuante, porque vejam lá que nós até estão a perceber. Portanto, isto já estava tudo estudado. O que é que aconteceu, meus caros amigos? Isto avançou e no dia 5 de junho o Expresso noticiou algo que nós falámos aqui no Viciado Comenta, que foi a Autoridade da Concorrência multou nós, Vodafone e a Accenture e a Mel também, em 13 milhões de euros. Mais concretamente, o valor de 13 milhões e 351 mil euros às 4 empresas, uma das quais recorreu ao procedimento de transação, abdicando de litigar a imputação factual e procedendo ao pagamento voluntário da coima. Na altura, eu até vos falei que... basicamente havia aqui uma coisa com a qual eu não concordava, que era na nota que a Autoridade da Concorrência publicou sobre esta multa, não estava claro, ou seja, não estavam ditos os nomes das operadoras, havia A, B, C, D, não sei o quê, e inclusive tendo em conta que uma delas decidiu pagar, ou seja, abdicar do direito de litigância, ok? Portanto, recorreu ao procedimento de transação, que basicamente é, ok, eu pago já, eu nem sequer vou a conversa, porque eu já sei que estou todo cagado, portanto, não vale a pena, eu pago já e acabou a conversa, ok? Pronto, o que acontece é que este acordo acima, ou seja, o que acontece, só para vocês perceberem, na notícia e recordando, o acordo resultou na eliminação da concorrência entre os operadores, materializada numa uniformização das condições, patati patati. Como é que isto foi verificado? Foi adotada uma nota de licitude, mas entretanto, a prova apreendida no âmbito da diligência de busca e apreensão foi julgada inválida por decisão judicial, o que implicou o regresso do processo à fase de inquérito em janeiro de 24 e resultou na adoção de uma nova nota de licitude em dezembro do mesmo ano. Portanto, estes senhores foram absolutamente agarrados, portanto, a Autoridade da Concorrência encontrou correspondência que os colocava em causa, mas entretanto houve o recurso e essa prova foi considerada inválida. Isto já é um esquema que já foi utilizado em outras circunstâncias, portanto, sempre que são agarrados, o que eles tentam fazer não é defender-se do facto de terem sido agarrados, é só anular a prova que garante, portanto, essa situação. Entretanto, mais à frente, portanto, nós já ficámos a saber qual é que foi, neste caso, a operação, ou melhor, a operadora que decidiu avançar para essa... ou seja, para esse avanço do pagamento, não é? Portanto, eu estou aqui, neste momento, a verificar essa mesma nota, publicada pela ADC, porque mais à frente acabaram por já não esconder, não é? Portanto, relativa ao processo que estava em causa, versão não confidencial, e avisada é nada mais nada menos do que a Mel, Serviços de Comunicações e Multimédia, ok? Portanto, basicamente, considerando as competências de solução contida, o objetivo aqui é dar conta do facto de que a Mel, a sociedade que é avisada, concede não sei de onde, a sociedade nós, portanto, isto é a falar sobre o processo em si, recebida e aceite a proposta de transação da Mel, doravante proposta de transação, procede à notificação da presente minuta para os efeitos do disposto, patati. Portanto, basicamente, o que acontece foi que, aqui é a explicação sobre a questão da Autoridade da Concorrência e, portanto, já verificaram que foi a Mel, portanto, que decidiu avançar para este pagamento, ok? E o que é que é interessante eu olhar para aqui? Há coisas que são escabrosas, que é assim. A Mel tinha sido multada num valor, creio eu, à volta dos 5 milhões de euros. Portanto, aceitar ao abrigo do artigo tal, nos termos em que foi fixada, fixando a coima de 5,1 milhões de euros à Mel, ok? Em relação a este processo. Portanto, eram 13 milhões e tal, 5,1 milhões cabiam à Mel, ok? O que é que acontece? E por isso é que isto é absolutamente escabroso. Isto é possível pagar às prestações, amigos. Tu fazes porcaria neste país, és multado pela Autoridade da Concorrência e ainda pagas isto em suaves prestações. Bom, autorizar, tendo em conta os fundamentos apresentados pela avisada, nos termos do número 1 do tal, o pagamento da coima aplicada à Mel, Serviços de Comunicações e Multimédia, em 36 prestações mensais consecutivas, sendo a primeira prestação de 143.611 euros, fixadas do artigo do terceiro supra e as prestações subsequentes no valor de 143 mil euros, devidas até ao último dia de cada mês. Lisboa, 26 de março de 2026. O Conselho de Administração da Concorrência. Portanto, vamos lá ver uma coisa. É para ver se eu entendi. Portanto, a Mel, uma empresa multimilionária com lucros exorbitantes em Portugal, toda poderosa,
dá asneira, uma atrapalhada que inventaram aqui, deu asneira, são multadas pela autoridade da concorrência em 13 milhões de euros em agregado e 5,1 milhões de euros a Mel, que já por si só é um valor ridículo, face ao volume de faturação. Levam 5,1 milhões de multa, decidem não recorrer, portanto, assumem a culpa do que está em causa, e ainda têm a benesse de pagar isto em 36 vezes. Meus amigos, isto é inenarrável. Isto não pode acontecer em Portugal. Mas que palhaçada é esta? 143 mil euros por mês para uma operadora como a Mel, gigantesca, a maior operadora em Portugal, com faturação de milhões e centenas de milhões de euros. Meus amigos, nós estamos no domínio do absurdo. Estamos no domínio do absurdo. Bom. Mas a história não acabou por aqui. Porque já verificámos que a autoridade da concorrência, portanto, ainda fez aqui um acordozinho especial com a Mel, não é? Uma coisa toda ela muito fantástica, que eu não consigo perceber porquê. Deve ser muito difícil a uma operadora como a Mel pagar 5 milhões de euros. Deve ser muito difícil. Muito difícil. E agora temos a segunda parte da questão, que é o outro regulador, ou seja, a Anacom. Certo? E, portanto, o outro regulador nada mais fez do que Anacom multa Mel e Vodafone pelo Plyce. As operadoras vão recorrer e a nós não foi multada. Que é estranho. Mas de certeza que a Anacom vai querer explicar porquê. Bom, a Anacom anunciou esta terça-feira que aplicou uma coima de 160 mil euros à Vodafone por uma alteração unilateral das condições contratuais que envolvem quase 450 mil assinantes da operadora da Vodafone. A operadora sustenta, o regulador introduziu a visualização obrigatória, já lemos isto. A coima, divulgada esta semana, refere-se à introdução do Plyce, plataforma publicitária endereçada que era disponibilizada pela Mel, Nós e Vodafone e que foi suspensa de 1 de maio do último ano. Na sequência da nota de licitude da autoridade da concorrência. Divulgada esta terça-feira, a decisão é de 21 de abril e já foi objeto de contestação da Vodafone. Em 15 de junho de 2026, não se conformando a arguida, interpôs recurso de impugnação daquela decisão condenatória para o Tribunal da Concorrência, Regulação e Supervisão. Apesar de apenas ter em destaque no site a coima da Vodafone, e aqui levanta-se um berbicacho. Porque vocês já sabem, não é? Okay. Ainda bem que o EC dá aqui conta disto, porque se fosse eu, era eu que estava a levantar a fato da suspeita, mas toda a gente viu isto. Mas nós já lá vamos. Reparem, apesar de apenas ter sido destaque no site a coima da Vodafone, notem isto. Também a Mel foi multada. A decisão é também de 21 de abril e refere-se à alteração unilateral de 1,5 milhões de assinantes, pelo que a coima escala para os 480 mil euros. Tal como a Vodafone, também a Mel recorreu a 26 de maio de 2026, não se conformando, patati, pode ler-se pelo site. Meus amigos, coisas que não se compreendem. Primeira de duas muito grandes. Portanto, sim senhor, eu compreendi, existem dois reguladores, um regulador responsável pela verificação da concorrência, verificou-se que havia cartel, multou-se, a Mel até já pagou, as outras vão estar a recorrer ad eterno até acabarem por pagar, tudo certo e não sei o quê. Segundo regulador responsável por verificar toda a parte contratual, portanto, dos serviços e verificar se foi tudo realizado corretamente. A Anacom diz que não, no caso da Vodafone e no caso da Mel. Aplica duas multas. Uma à Vodafone, mais pequenina, à volta de 160 mil euros, porque também são menos os lesados. Uma multa muito maior, à volta de meio milhão de euros, porque são 1,5 milhões de lesados no caso da Mel. Mas depois acontece uma coisa que ninguém compreende. Coloca-se em letras garrafais no site da Anacom a multa da Vodafone e a da Mel pura e simplesmente aparece subrepticiamente, não sabe ninguém como. Nem bem onde. Nem o porquê. Ora bem, vamos então utilizar a pouca inteligência que nós temos, porque eu sinto-me cada vez mais ignorante a analisar estas coisas. Portanto, nós estamos aqui no site da Anacom. Todos vocês estão convidadíssimos a vir aqui ao site da grande Anacom. E, portanto, em letras garrafais, a Anacom coloca: Anacom aplica coima de 160 mil euros à Vodafone por alteração unilateral das condições contratuais. Portanto, esta aqui é uma informação que, tal qual vocês já tiveram a oportunidade de ver aqui no Viciado Comenta, num ponto crítico até, no mesmo dia que falámos sobre a questão de 1 gigabit de velocidade da Digi, portanto, verifiquem aí um viciado.crítico, vamos a falar sobre isso. Aparece aqui a informação: a Anacom aplica coima de 160 mil euros, dá conta de 449 mil assinantes que não tiveram a possibilidade, portanto, não foram informados com antecedência mínima de 30 dias e a proposta de alteração e o seu direito a rescindir o contrato. Ok? Primeira multa. Agora pergunto-vos, onde é que está a indicação no site da Anacom sobre a coima à Mel?
Epá, vamos ver, porque se calhar foi mais à tarde, foi mais tarde, deixa lá ver aqui então. Portanto, não está na página 1, na página 2. Olha, dia 20 de julho. Muito bem, a Anacom aplica coima de 160 mil euros à Vodafone por alteração, está aqui. Pá, espera aí, a da Mel deve estar mais para baixo. Espera aí, a da Mel deve estar mais para baixo. Vamos lá continuar. Debateram aqui uma conectividade. Vamos continuar a ver. Onde é que está a coima aqui da nossa querida Mel? Coima da nossa querida Mel. Espera aí, já vamos para a página 5. Página 5. Olha, sentido provável de decisão. Não fala aqui sobre a Mel. Vamos continuar para baixo. A Mel está a recrutar. Está lá. Relatórios. Nada, também não tem. Vamos continuar, já vamos em junho, não é? Não, mas nós vamos ver, né? Nós vamos continuar a ver, porque de certeza que está aqui. O regulador não iria não dar conta de uma multa que ainda por cima é muito maior do que a multa que aplicou à Vodafone e pelo mesmo caso, não é? Já agora podia ter feito tudo junto, mas não. Vamos continuar, não tem problema nenhum. Não tem. Nós vamos continuar a ver, portanto já vamos em junho, já agora vamos até maio, abril, o que é que vocês acham? Vamos continuar por aqui. Vamos continuar por aqui. Vamos ver, vamos andando aqui mais para a frente. Mel, portanto, Mel multada. Onde é que está a informação que a Mel foi... Olha, já nem deixa mais. Pronto, já nem deixa mais. Portanto, Mel multada aonde? Quando? Ninguém sabe. Ora bem, vamos dar aqui um scroll. Mercado. E no mercado vocês têm aqui uma indicaçãozinha cá em baixo. Fiscalização e sanções. Será que está aqui? Bom, ações de fiscalização contra ordenações. Contra ordenações. Há de ser para aqui. Estamos a falar do quê? Serviços de comunicações eletrónicas. Ora bem, 2026. Espera aí. Mel? Mas como assim? Não estou a perceber. Mas a Mel foi multada. Ninguém sabia. O Eco por acaso sabia. Mas como é que é possível? Mas será assim? Então, mas no mesmo dia. Olha aqui, no mesmo dia. Portanto, vamos lá ver aqui. Publicada a 16 do 6. E aqui na Vodafone publicada 14 do 7. Mas a decisão é do mesmo dia. 14 do 6. Espera aí, que a gente deve ter visto mal. 14 do 6. Já agora vamos aqui às notícias. Até vamos pôr aqui todas, não é? Portanto, vamos mesmo aqui que é para não aparecer de nada. Portanto, 14 do 6. O que é que está aqui? 14 do 6, meus amigos. Vamos até junho. Vamos até junho que nós não devemos ter visto nada. 14 do 6. Junho. Se isto entretanto não crashar outra vez... Vamos lá ver, 14 do 6. Onde é que está a informação do 14 do 6? 14, nada. Não está cá. Não está cá nada. Portanto, 14, 16, onde é que está a informação? Não está. Se esteve, ninguém viu. Não é? Pronto, então mas vamos lá ver o que é que diz aqui. Já agora, vamos aqui, que nós somos pessoas interessadas. Vamos aqui abaixo, portanto, fiscalização e sanções, contornações de comunicações eletrónicas e vamos verificar então aqui a contornação aplicada à instrutora Mel. Está cá. Decisão dia 21 do 4, publicada a 16 do 6. Portanto, arguida Mel no artigo tal. Portanto, tendo sido comprovada a prática de uma contornação, uma vez que procedeu à alteração unilateral de forma idêntica e padronizada em relação a todos eles das condições contratuais que cerca de 150, de 1,5 milhão de assinaturas dispunham, introduzindo a visualização obrigatória tal. Não é muito engraçado, meus amigos? Então, mas agora a pergunta que eu faço é a seguinte. Então, a Mel é multada pela Autoridade da Concorrência? Pá, escusa-se a argumentar mais, não vale a pena, fomos multados, meia culpa, lamento, peço desculpa, eu vou pagar. E ainda arranja forma de pagar aquilo em 36 suaves prestações. Ok. Entretanto vem a Anacom. Letras garrafais para o que é que aconteceu à Vodafone e nem uma palavra sobre o que é que aconteceu à Mel. A gente mete lá nas contraordenações no site, lá não sei para onde. Agora eu faço a pergunta. Assim, a Anacom colocou algum banner no site a dizer que a Mel foi multada, não sei o quê. Se colocou, eu não vi. E se tiver feito, peço desculpa, virei cá falar sobre isso depois. Se realmente alguém me enviar alguma print, alguma prova de que a Anacom de facto colocou isso no site, em alguma data que eu não conheço. Ok? Mas acontece que não fui só eu que notei isso. Ok? O próprio site, portanto, do Eco, dá conta desta situação gritante. Portanto, apesar de apenas terem destaque no site a coima da Vodafone, também a Mel foi multada. Portanto, não fui só eu que reparei nisto. Bom, convinha que a Anacom esclarecesse quais é que são as diferenças de tratamento aqui,
que a Mel parece claramente estar a ser tratada de uma maneira diferente. Porque, como imaginam, isto é publicidade negativa. Não é? Estar a dizer que determinado fulano tal foi multado, que então quer dizer, então a Vodafone é menos que a Mel? A Vodafone, pronto, sim senhora, fez cocó, tiramos a fotografia do ladrão e metemos aqui na cara na cara do estabelecimento, como se faz nos Estados Unidos, não é? Aqui à frente do balcão. A Mel, pronto, está bem, olha, desculpe lá, paga isso em 36 vezes e a gente não diz nada. Eu não sei. Eu não sei se isto foi assim, se não foi, mas convinha a Anacom esclarecer o que é que aconteceu. Eu tenho a certeza que foi algum erro no site. Tenho a certeza que a Anacom queria fazer também um banner bonito para a Mel e a coisa não correu bem. Mas convinha que a Anacom fosse clara. E também convinha perceber uma coisa muito certa. Porque uma coisa muito séria, porque é assim, a Autoridade da Concorrência multou os 4 envolvidos. A Anacom até agora só multou 2. O que é feito da nós? Terá a nós feito as coisas certas? Vamos ver o que é que diz a Anacom sobre isso. Porque estranhamos o facto de nós não estar envolvida. Ora bem, contactadas pelo Mais M, tanto a Vodafone como a Mel optaram por não comentar a multa e também a sua contestação. Muito bem. Havemos de saber novidades sobre isto no futuro. Já a nós, confirmou o Mais M que, apesar de também integrar o núcleo dos operadores que lançou o Plice, não foi alvo de coima. Também contactada pelo Mais M, a Anacom não explicou o motivo das sanções abrangerem apenas as 2 primeiras. E isto é uma questão que eu faço. Não é? Isto é uma questão que eu faço. Que é o seguinte. Então, espera aí. Então, a nós também está envolvida no processo. A Anacom não a multa. Haverá uma razão, certo? Certeza absoluta que haverá uma razão. Quanto mais não seja dizer não, meus amigos. Olha, a nós realmente neste contexto fez tudo bem. Não. Olha, nós escusamos-nos a explicar por que motivo é que a Anacom não autuou a nós. Então, mas espera aí. O regulador encontrou formas de provar que os outros 2 prevaricaram. Multou-os. Poderá não ter encontrado formas de comprovar essa prevaricação no caso da nós. Mas porquê é que não o fala? Estão a perceber a opacidade? Porquê? A resposta seria muito clara. Olha, meus amigos, na verificação dos factos, no que compete a este regulador, verificámos que a Vodafone e a Mel não cumpriram com os tais 30 dias, não sei o quê, não sei o quê, não sei o quê, né, no âmbito do não sei quantos, Lei de Comunicações Eletrónicas, e decidimos autuar por estas razões. No caso concreto de nós, foi verificado e a nós não prevaricou, a nós não violou nenhum dos artigos, está tudo certo em relação a nós e foi por esse motivo que nós não os autuamos. Ou estamos a reunir mais evidências para depois aplicar uma multa também a nós, porque está um processo em curso, por exemplo. Não. Olha, nós somos um regulador. Por acaso, os senhores que lá estão pagos principescamente à conta dos impostos, até à conta, melhor, vamos dizer assim, à conta dos dinheiros públicos, é mais bem dito assim, decidem simplesmente, não, meus amigos, olha, eu não tenho que prestar esclarecimentos nenhum em relação a isto. Ficam vocês com a dúvida, eu fico com as minhas certezas e pronto. Pá, isto são coisas inenarráveis. Desde as 36 vezes à Mel, desde esta história da Mel não aparecer no site da Anacom, que não fui só eu que reparei, até esta a não entrega de informação no caso da não existência de multa para nós. Porque para mim a resposta é muito simples. A minha resposta é muito simples. É só dizer o que é que está a acontecer. Eu acho que o regulador tem que ser transparente nesse aspecto. Será que não existe interesse em colocar o nome da nós nisto? Será que simplesmente nesse dia a fonte contactada não estava interessada em falar? Será que não existe ninguém na Anacom interessado em falar sobre isto? Será que foi um esquecimento? Será que foi uma falta de informação e a pessoa nesse dia não tinha informação? O que é que aconteceu? Alguém nos explique. Isto não me parece normal. Esta forma de atuação claramente não me parece normal. Ok? Portanto, meus amigos, eu acho que de uma vez por todas estão muitos dados em cima da mesa e acho que está evidente, mais do que evidente, o quão bafiante foi este mercado antes da entrada da Digi. Digam-me o que vocês quiserem dizer. Está tudo à vontade. Eu sei que há muita gente que vai criticar a Digi, que vai dizer os outros não são melhores, não sei o quê. Está tudo certo. Mas nós vivíamos um mercado absolutamente bafiento, sem concorrência,
sem o mínimo pingo de decência no que diz respeito àquilo que era vamos dizer assim, uma atividade transparente, clara e que com o intuito de não ter nada subrepticiamente negociado por, não vou dizer por baixo das mesas, porque isto é tão às claras que não deixa dúvidas, não é? Portanto, isto foi tão às claras que não deixou dúvidas. E, portanto, a única coisa que eu agora gostava de saber era o que é que vai acontecer em relação a nós, no caso da Anacom. Quero saber se as outras duas, ou melhor, as outras 3 empresas multadas também vão ter este aligeirar, não é? Portanto, prevaricaste, pá, tu até és milionário. Oh, meus amigos, mas mete isso em 36 suaves prestações. Não é verdade? Estamos agora a pagar 5 milhões de euros. Não. Eu pago 143 mil por mês, vou deixando o resto a juros, vou pagando a coima em juros. É pá, vai abatendo. Pá, está tudo certo, mano. Não te chateis. Isto é Portugal, meus amigos, e acho que ficou bastante evidente. Um grande abraço a todos e vemos no próximo Viciado Comenta.